A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Seja bem-vindo a mais uma meditação da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no capítulo 22, um capítulo tremendo, queridos, que vai nos mostrar o coração de Abraão e que, como a gente conversa desde o princípio desse podcast, a palavra é lida por nós, mas também a palavra nos lê. É muito interessante como quando nós estamos lendo os capítulos e meditando na palavra do Senhor, ao ver o coração dos personagens bíblicos, nós vemos um pouco do nosso coração também, ou daquilo que temos ou daquilo que nos falta. E o que nós vemos logo aqui no versículo 1 é que Moisés começa com uma expressão, ele diz, depois destas coisas, portanto a gente não sabe quanto tempo foi decorrido, desde o final do capítulo 21 até o capítulo 22, mas um tempo havia passado. E ele vai dizer para nós, Moisés vai dizer para nós que Deus resolveu provar o coração de Abraão. E pensando nisso, queridos, o que me vem à mente de maneira muito clara? Deus já sabia o resultado dessa prova. Se Deus ia provar o coração de Abraão, acredite, o nosso Deus que, além de ser onisciente, ou seja, que sabe todas as coisas, ele é um Deus que não está preso no tempo como você e eu estamos, né? Eu e você, nós temos o ontem, o hoje, o amanhã. O Senhor, ele tem o tempo diante de si. Ele é o Todo-Poderoso. Portanto, Deus já sabia quais eram as escolhas, quais eram as palavras que ele preferiria, ou seja, tudo já estava diante de Deus. Essa prova não era para que Deus descobrisse o resultado, mas essa prova era para mostrar o coração de Abraão para o próprio Abraão. Obviamente que o resultado dessa prova seria pública. Eu e você, nós seremos edificados por esta palavra, porque essa prova foi relatada para chegar até nós. Portanto, com certeza, essa prova não era para mostrar para Deus nada, porque Deus já sabia de todas as coisas, mas sim para mostrar para o próprio Abraão o seu coração, para servir de testemunho a todos aqueles que viessem a saber da história de Abraão e que pudéssemos nos espelhar nesta entrega. E o que foi que aconteceu? Tendo feito essa primeira consideração, eu quero só fazer uma diferenciação com vocês entre prova e tentação. Tiago, capítulo 1, no versículo 13 até o versículo 15, esse trecho vai trazer para nós algo muito interessante. Preste atenção nessa leitura. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, até aqui, Tiago está falando que é muito feliz aquele que passa pela aprovação, passa pelas situações que se apresentam diante dele e que provam a sua mente, as suas atitudes, os seus pensamentos. E aquele que é aprovado, ele com certeza receberá do Senhor o prêmio. Aqui no caso é falar da coroa da vida que o Senhor dá para aqueles que o amam. Mas em todas as provações, todas as vezes que somos provados, a intenção é que sejamos aprovados. A intenção é que mantenhamos nosso coração no lugar certo. Agora o versículo 13 vai dizer assim: ninguém ao ser tentado, digo, sou tentado por Deus. Perceba que tentação aqui se apresenta diferente de provação. Nós vamos ver aqui nesse capítulo que o Senhor vai provar o coração de Abraão. O Senhor vai permitir que uma situação traga para fora de Abraão exatamente aquilo que estava dentro dele, ok? Vai se transformar em atitudes na vida de Abraão aquilo que estava no seu coração. E nós sabemos pela história que era fé. Abraão cria em Deus, portanto ele tomou as decisões que tomou. Agora, aqui em Tiago, olha que interessante, diz o versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém, ou seja, Deus ele não é tentado no seu coração para tentar trazer destruição, porque o ser tentado vem do tentador. O tentador é que tenta, o tentador é o inimigo, é aquele que traz algo como uma cilada para te fazer cair. É muito diferente do Senhor. E aí, no versículo 14, Tiago continua, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então aqui Tiago faz, do meu ponto de vista, uma diferenciação muito interessante a respeito, né, da provação, de uma tentação. A tentação, ela é fruto da concupiscência dos homens, daquilo que nós temos no nosso coração como desejo, como vontade de fazer algo errado. É isso que vem de dentro, né? Os desejos internos, a vontade, os anseios. Isso é o que muitas vezes serve para nós de tentação. A gente é capaz de prender o nosso pé nesse laço e cair nessa cilada. Já a provação é uma situação de dificuldade, sim, como nós vamos ver que Deus vai colocar uma situação bem dura diante de Abraão. Mas a intenção da aprovação é exatamente provar o coração, diferente da tentação, que é levar à queda, porque quem tenta é o maligno, ele é o tentador. Tendo falado isso também, acho que agora nós podemos começar esse capítulo. O Senhor chamou por Abraão e o Abraão respondeu para ele: eis-me aqui. E o Senhor vai dizer no versículo 2, olha, pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. O Senhor Deus, ele fez questão de deixar bem claro essas duas informações, né? Ele é o teu único filho e ele é quem você ama, e vai para a terra de Moriá. E ali você ofereça a ele um holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Deixa eu fazer somente uma observação. A região montanhosa que circunda Jerusalém é a terra de Moriá, tudo bem? Então, Abraão subiu numa dessas montanhas que o Senhor mostrou e ali ele construiu o altar. E nesse mesmo lugar, queridos, o anjo do Senhor apareceu a Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16 e 17. Além do que, esse lugar também foi o lugar onde foi construído o templo por Salomão. E no Novo Testamento ele é identificado como Calvário. Estou fazendo essa observação para que vocês entendam que essa região de Jerusalém, essa região da terra de Moriá é muito importante. E aqui ela aparece diante de nós, falando do lugar onde o Senhor vai dizer para Abraão: olha, vá nesta região e ofereça o seu único filho, o seu filho amado, em sacrifício. Interessante Deus frisar essas palavras. Observe que Ismael já não estava mais com Abraão. Abraão, por meios naturais, muito provavelmente já não poderia ter mais outro filho, ok? A menos que Deus fizesse um milagre. E o próprio Deus era quem tinha dado esse filho e dito, inclusive, para Abraão, inclusive fazendo uma aliança, dizendo: olha, por Isaac eu vou chamar a sua existência. E nesse exato momento, queridos, o Senhor estava pedindo que Abraão queimasse tudo, porque oferecer em holocausto é um tipo de oferta em que tudo é consumido. Então Abraão iria queimar tudo, ele iria matar o seu filho, ele iria entregá-lo em sacrifício. Inclusive nós ouvimos falar sobre o holocausto, se você gosta de fazer essas anotações, Gênesis 8, 20, é quando nós vemos que Noé desceu da arca e fez holocaustos ao Senhor. Era uma maneira de oferecer ofertas que agradassem a Deus, mas o Senhor Deus nunca compactuou com sacrifícios humanos. Sacrifícios animais, nós temos visto que, embora anteriores à explicação da lei, nós já vemos os holocaustos sendo entregues a Deus como uma oferta, como para agradecer, para agradar o Senhor Deus, mas nunca o Senhor havia pedido um sacrifício humano. Isso era totalmente diferente de tudo aquilo que Abraão já tinha visto. Aliás, o Senhor nunca havia pedido isso. E então, no versículo 3, vai ser contado para nós que na manhã seguinte, ele preparou o seu jumento. Ele rachou a lenha para o holocausto e ele foi para o lugar em que Deus mandou. Observe que Moisés vai dizer que foi ele que fez essas coisas e não o empregado. Porque lá em Gênesis 18, 7, quando aqueles homens, né, os anjos, o próprio Senhor e 2 anjos visitam Abraão, Abraão até pega o animal, o novilho, mas ele pede para o seu servo preparar. Lá em Gênesis 18, 7. Agora aqui, queridos, ele mesmo foi lá, ele preparou o jumento, ele rachou a lenha para o holocausto. Eu imagino Abraão fazendo cada uma dessas coisas, guardando no seu coração o que ele iria fazer diante de Deus, não tendo contado para ninguém. E ele ali fazendo cada uma daquelas atividades, né? Cuidando do jumento, dele preparando a lenha e dizendo: Senhor, eu vou. Se o Senhor disse, eu vou. E aqui então, ele pegou 2 servos, pegou Isaac, e o texto não menciona pra gente, queridos, a presença de Sara. Talvez Sara não tenha se levantado, enfim, ela não é mencionada aqui. O versículo 4 vai dizer que eles começam essa jornada, desde onde eles moravam até a terra de Moriá, que era mais do que um dia de viagem. E quando estava ali no 3º dia de viagem, então Abraão ergueu os olhos e viu de longe o lugar.
No versículo 5 vai ser dito para nós, queridos, que ele orientou os servos que ficassem com tudo, até com o jumento. E ele disse o seguinte, olha, eu vou ali adorar, eu com o menino, e depois eu volto. Eu vou voltar aqui para junto de vocês. E até esse momento, queridos, se a gente está lendo somente Gênesis, a gente pensa assim, meu Deus, ele acabou de lascar uma mentira nos servos dele, né? Porque ele disse que ele ia adorar e ia voltar com o menino. Mas quando a gente lê Hebreus capítulo 11, verso 17 e 19, o autor de Hebreus, ele vai dizer para nós o que estava no coração de Abraão, que aqui Moisés não relata para a gente. O autor de Hebreus fala assim, ó, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu filho único, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Até aqui. Isso é o que está escrito em Hebreus. Hebreus vai mostrar para a gente que, na verdade, quando Abraão disse, eu vou com o menino lá adorar e eu volto, vocês podem ficar aqui, é porque no coração de Abraão havia tamanha fé que ele disse, Deus me disse que através desse menino vai ser gerado uma descendência, a minha descendência, que vai ser numerosa como as estrelas do céu, então eu posso confiar. Se ele quer que eu sacrifique, eu vou sacrificar. Ele é o meu filho amado, ele é o meu filho único, mas eu vou entregar tudo para Deus, porque eu vou entregar tudo e ele vai trazer a vida, porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E lembrando que, pelo menos por relatos bíblicos, queridos, até aqui, está sendo dito pelo autor de Hebreus que Abraão acreditava que ele pudesse ressuscitar a Isaque. Entretanto, a gente não leu até aqui nenhum momento em que o Senhor ressuscitou alguém. O Senhor não ressuscitou Abel, por exemplo. O Senhor poderia ter ressuscitado Abel quando Caim matou ele. O Senhor não fez isso. Então, aqui Abraão realmente, o pai da fé, usou de fé. E o versículo vai dizer que, óbvio, que os servos não se opuseram, eles ficaram ali aguardando. E desse momento em diante, segue somente ele e o menino. Isaac estava carregando a lenha, Abraão o fogo e a faca, e eles estavam caminhando juntos. Versículo 7, queridos, eles estavam em silêncio. Até que Isaac puxou a conversa e falou assim, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. E Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí a resposta do versículo 8, que ele já me fez chorar enquanto eu estava estudando e agora ainda me falta um pouco de fôlego, né? Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E essa frase de Abraão para o menino, queridos, está carregado de fé, porque eu quero que você imagine que Abraão amava a Deus sobre todas as coisas, mas é claro que Abraão amava o filho. E no versículo 9 diz que eles chegaram no local que Deus havia falado. Abraão vai lá e edifica o altar, arruma a lenha e até então nada de cordeiro, gente, nada de animal para substituir Isaac. Então, queridos, Moisés vai dizer que Abraão amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Queridos, Moisés não fala para nós sobre a reação de Isaac. De repente Abraão cata uma corda e vai para cima de Isaac. O que Isaac fez? Moisés não nos conta. Moisés não nos fala sobre o choro de Abraão. Se de repente ele disse, Isaac, o negócio é o seguinte, Deus pediu você, e eu quero que você entenda que Deus pode ressuscitar você, porque Deus me disse que você vai ser a continuação da minha descendência, e que nós vamos ser maior que as estrelas do céu em número. Eu não sei porque Moisés não conta para nós. Moisés simplesmente diz que ele amarrou Isaac, coloca Isaac sobre a lenha. E até aqui, Moisés não nos fala se ali havia algum anjo de Deus. Moisés não conta se Abraão os viu. Simplesmente parece que esse versículo, queridos, tem um silêncio que faz faltar o ar quando você realmente imagina o que está acontecendo. E no versículo 10, então, Abraão estende a mão para realmente sacrificar o seu filho. Ali era o último momento. Até que no versículo 11, do céu, o anjo do Senhor chama Abraão pelo nome. E o anjo do Senhor vai falar para ele 2 vezes. E Abraão vai olhar e vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Queridos, eu acho que se Isaac estava consciente nesse momento, ele devia estar orando. Ele devia estar dizendo, ok, Deus, que seja feita a sua vontade, mas me ressuscita porque eu amo meu pai, eu quero ver minha mãe de novo. Ou qualquer coisa do tipo.
E então, versículo 12, Deus diz: olha, não faça nada ao menino, porque você demonstrou o quanto você teme a Deus e o quanto você teme a ponto de não negar o seu único filho, aquele que você ama. Queridos, eu quero que você imagine Abraão. E eu quero que você imagine Isaac. Tiago 2,21 fala assim, ó: por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Veja, Abraão foi justificado por obras, mas também pela fé. A fé sem obras é morta, é isso que nós somos ensinados. Então o Senhor já sabia disso, mas agora, não apenas para Abraão, mas para todos aqueles que ouvissem falar da história de Abraão, sabiam que Abraão tinha um único Deus. E o seu Deus não era o seu filho. O seu único Deus era o Senhor Todo-Poderoso. É aquele que provê. E então, Abraão ergue os olhos no versículo 13, e ele vê um carneiro preso pelos chifres, aquele carneiro é oferecido em holocausto a Deus, e Abraão dá o nome daquele monte, o Senhor proverá, que literalmente significa Jeová Jireh. Observem que a expressão, o nome Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, vem no momento de alívio, mas um alívio que é posterior ao desespero. Posterior ao nada. E quando eu digo desespero, talvez eu esteja colocando palavras do meu coração sobre Abraão, porque a palavra de Deus não fala de nenhum desespero de Abraão. A palavra de Deus fala de Abraão obedecendo exatamente como Deus mandou. E o autor de Hebreus ainda respaldando, dizendo que ele tinha fé para dizer: Deus disse que desse menino vem uma geração. É para matar ele? Eu vou matar porque o Senhor vai ressuscitá-lo. E essa convicção de Abraão realmente nos mostra porque que ele era chamado de amigo de Deus. A convivência dele com Deus dava para ele a certeza de que o Senhor estava no controle e ele tinha a direção correta para todas as coisas. E então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez. E então, quando o anjo do Senhor o chama pela segunda vez, é para reafirmar a aliança feita e, inclusive, dizer que a descendência dele tomaria a posse das cidades dos seus inimigos. E nós vemos que é isso que vai acontecer, né, queridos? O Senhor daria a condição de que o povo, os filhos de Abraão, fossem tomando posse das cidades que pertenceriam aos seus inimigos. Inclusive, no versículo 16, é dito que o Senhor, ele jurou por si mesmo, diz assim: porque você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor. Quem está falando aqui é o anjo do Senhor. Se ele está jurando por mim mesmo, nós sabemos que esse anjo do Senhor, na verdade, é o anjo do Senhor que apareceu a Abraão, lá na tenda, junto com os outros dois anjos que foram destruir Sodoma. E eu quero acrescentar para você um texto. Hebreus capítulo 6, verso 13 e 14 fala assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. É uma referência a esse versículo 16 de Gênesis 22, viu, queridos? E então o Senhor reafirma a sua aliança com ele, e eles voltam. A partir do versículo 19, nós vemos eles voltando de viagem, voltando para casa, e então é-nos dado, a partir do versículo 20, notícias de Naor. E por que Naor surge na história agora? Bom, porque ao falar da descendência, no versículo 21, seria mencionado uma pessoa, um homem chamado Betuel. E o versículo 23 vai dizer que Betuel foi o pai da Rebeca. Rebeca, sobrinha neta de Abraão, que depois veio ser a nora de Abraão, porque ela se casou com Isaac. E a gente vai ver essa história a partir do capítulo 24. Se fosse para aplicar essa história para nós, eu diria que Deus nos ajude a ter a fé que Abraão tem, a fé que entrega tudo que temos, porque com certeza, assim como o Senhor não ia querer a destruição, a morte, a entrega em holocausto de Isaac, o Senhor não quer nada que ele tenha nos dado. Tudo que ele nos deu é para nossa bênção, é para que nós abençoemos as pessoas através daquilo que ele nos deu. Mas de maneira nenhuma o Senhor divide a sua glória com outros. Assim como Isaac não podia ser mais importante no coração de Abraão do que Deus, tudo aquilo que o Senhor nos dá, filhos, marido, saúde, posse, carros, nada do que temos ou somos ou recebemos pode estar no trono do nosso coração. No trono do coração de Abraão, amigo de Deus, não havia nada a não ser o Senhor. Ele tinha confiança total no seu Deus.
E a minha oração, a minha esperança é que eu e você nós possamos da mesma maneira conhecer a Deus e acreditar nele a ponto de confiar nas suas promessas e confiar que ele está no controle de todas as coisas. Entregue hoje para o Senhor o seu Isaac. Aquilo que é o teu filho, teu único filho, aquele que é o filho a quem você ama, aquilo que você ama muito, aquilo que você só tem um. Descanse isso nas mãos do Senhor. Não fique ansioso para cuidar ou para proteger, além da medida, deixando com que isso tome o trono do seu coração, aquilo que foi Deus que te deu. Faça a parte humana do cuidado, se esforce por cuidar das coisas que o Senhor te deu, mas não deixe nada ocupar o trono do seu coração que só pertence ao Senhor. Deus abençoe muito você em nome de Jesus e até a próxima. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!